Então vamos iniciar nossa escola dominical agora no que diz respeito ao estudo desta manhã. Eu quero chamar sua atenção para o capítulo 2 de Atos. Vamos voltar lá em Atos, né? Nós já fizemos uma primeira parte no livro de Atos, capítulo 1, né? A ascensão de Cristo, os discípulos perseveravam em oração, a escolha de Matias. E agora nós vamos caminhar nesse tema, né? De perseverança nas orações. E agora no capítulo 2, versículo 42 de Atos. Atos 2, 42. Meus assentados, amém? Atos 2, 42. Está aí na telinha. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. De novo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, abençoa a Tua palavra, continue nos abençoando na ministração, continue abençoando o Teu povo aqui presente, aqueles que estão em casa, em especial aqueles que estão passando, Deus, por essa dificuldade de estarem com essa questão gripal, com a Covid e outras enfermidades. Deus, visita. Traga consolo, traga cura. E aqui, Deus, quando estivermos ministrando, abençoa os nossos corações. Ministra para nós. Aqueles que estão na tua casa, receba a porção exata. Aqueles que estão em casa também sejam agraciados, Deus. Então, somos totalmente dependentes do Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos o texto anterior, lá da escolha do apóstolo Matias para compor o quadro apostólico, né? Do Senhor Jesus após a sua ascensão. Então aquele grupo de 12 discípulos que com a saída de Judas ficaram em 11, né? E agora havia ali uma escolha e foi escolhido Matias. E os irmãos lembram que nós falamos que eles foram em obediência ao Senhor Jesus até o cenáculo e ficaram ali em oração, perseverando nas orações com os discípulos e também com as mulheres, os irmãos de Jesus, todo mundo estava ali orando. E nesse clima de perseverança, eles estavam aguardando alguma coisa. O que eles estavam aguardando? Aguardando a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, assim que o Senhor Jesus determinou. Fique em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mas para que isto acontecesse, eles ficaram ali, vamos dizer assim, num período de envolvimento pleno com a oração. E a Bíblia chama isso de perseverança nas orações. Nada, nenhuma obrigação dos seus dias naturais, da sua vida secular, pessoal, íntima, seja lá o que for, tiraram esse foco dos discípulos de permanecer perseverando em oração, porque esta era a vontade de Jesus. Na sua ascensão e durante o seu ministério, ele intensamente ensinou e ministrou a questão de que os irmãos, os discípulos e a igreja precisavam se manter firme na perseverança da oração. Porque todas as coisas boas da parte de Deus, todas as promessas de Deus, tudo que Deus prometeu ao seu povo, há de acontecer. Mas acontece entre nós quando a igreja de fato persevera, vive em comunhão plena com Deus, e aí Deus traz sobre nós as suas bênçãos no tempo devido, na hora certa, mesmo que muitas vezes, como o texto santo sagrado diz, que pareça demorado, que em algum momento nós somos tomados pela nossa ansiedade humana, e mesmo em perseverança em oração, queremos que Deus faça agora, mas Deus vai fazer. De repente Deus já até fez e você não percebeu, de tanta ansiedade. Mas quando você busca e persevera, Deus está atento a você, provendo tudo o que é necessário no seu tempo de espera, para que no momento certo, aquilo que Deus tem provido para a sua vida, para a sua existência, aconteça. E eu creio, vai acontecer. Mas como vai acontecer? Se a igreja perseverar em oração. Bom, qual é o primeiro problema da perseverança da oração? Primeiro, perguntinha para o seu coração. Você ora? Eu oro. Você ora? Oramos? Oramos. Orar não é difícil. Começar a orar não é difícil. Quem respondeu aí?
É? Isso aí. Manter-se na oração que é difícil, perseverar. Perseverar. E se você, amanhã ou hoje ainda, chegar na sua casa, tem um teste simples para que você perceba como que muitas vezes nós não perseveramos na oração, né? Quando nós temos uma reclamação a fazer com alguém, quando nós queremos justificar um problema que estamos vivenciando, você já percebeu o tempo que nós gastamos para explicar primeiro, para justificar e depois trazer um fechamento, uma conclusão do que você pretende fazer em relação àquele problema? Tem gente que começa a contar um problema hoje e só vai acabar ano que vem. Já percebeu isso? O tempo que a gente gasta, chego lá com Moisés, eu estou assim, ppp. Aí no outro dia eu volto, Moisés, eu estou assim, ppp. Aí eu já cansei o Moisés, vou lá para o Marcos, ppp, e vou conversando, cansei o Marcos, Rui, pai, vai, Gilda, aí vai, tá, irmã Luzia e tal, e vamos, Enoque. E você vai falando, você persevera naquele objetivo de explicar às pessoas o seu drama, a sua luta, a sua necessidade, o momento difícil que você está vivenciando. Não é? Você quer que as pessoas te ajudem em solução. Esse gesto que nós temos muitas vezes de tentar explicar e justificar e trazer a conclusão e o que você pretende para a sua vida, deveria ser a nossa mesma ação, vontade e determinação quando começamos a orar. Insistir diariamente com o Senhor Jesus. Falar a mesma coisa com o Senhor Jesus não é pecado, não é palavras em vão e nem também é a falta de fé, pelo contrário, é a razão da nossa fé. Porque Ele nos falou e nos ensinou a assim nos comportar diante dEle em oração, em todo o tempo. Se nós olharmos as parábolas, o ensinamento do Senhor Jesus, Ele nos revela que não há nenhum problema da parte divina, da Trindade eterna e santa, em ouvir de nós diariamente, constantemente, as nossas petições, o nosso drama, a nossa luta, como também a nossa alegria. Isso é perseverar em oração. Hoje você tem um objetivo com Deus, você ora. Amanhã você consegue orar. No terceiro dia, alguma coisa já entra no seu caminho, você já perdeu o foco e esqueceu de orar. Você não persevera, ou seja, começar a orar, todos nós começamos. Mas perseverar, poucos conseguem. Volta aquela frase, aquele discurso que você já sabe, de cor salteado, da noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a noite das promessas não cumpridas, né? Qual é o dia da mentira no Brasil? Ou no mundo, não sei, qual é o dia? 1º de abril, não é isso? É o dia da mentira, né? Dizem que é o dia da mentira, mas eu acho que o dia da mentira é o dia 31 para 1º. Quantas pessoas mentem para si mesmo dia 31 para 1º? Não é? Já percebeu nisso? Ali, de fato, é o dia que expressa a noite, talvez a noite que expressa muitas mentiras que estão no nosso coração, que você promete a si mesmo e às vezes promete a alguém e não cumpre. Primeiro promete a si mesmo, vou emagrecer, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer uma viagem, e não consegue. Depois promete para alguém que você ama, mãe, eu vou ser um bom filho, pai, conta comigo, aquilo que eu fiz errado eu não vou fazer mais. Aí mente também para a esposa e para o esposo, olha, amor, esse ano vai ser diferente entre nós, e nada muda. Assim, muitas vezes, sem nós percebermos, somos diante de Deus, nas nossas condutas, de uma devocional, de uma comunhão plena com Deus todos os dias. Em algum momento nós temos coragem de falar que vamos ser mais íntimos de Deus, que vamos orar mais, que vamos ler mais a Bíblia, que vamos estar mais presentes na igreja, que vamos desenvolver os nossos dons e talentos, que vamos ser mais solidários, vamos ajudar mais. Estamos aí para todas e qualquer hora. Você entra nesse envolvimento emocional de pensamentos positivos e de bons pensamentos que não deixa de ser, mas já no 2º dia de janeiro, 3º dia de janeiro, nada acontece. Quando chega novamente dezembro, você olha para trás e fala, meu Deus, eu não fiz isso. Não li a Bíblia, não orei, não ajudei ninguém, não melhorei como filho, não melhorei como pai, não melhorei como esposa, não melhorei como historiador, não melhorei como cidadão, não melhorei comigo mesmo. Assim também é a questão da oração. Só que o perseverar na oração
Nós excluímos um pouco, não tudo, um pouco, das questões materiais, sociais, da nossa labuta diária, e acrescentamos um item mais ali interessante, talvez mais verdadeiro, porquê que não perseveramos, que é a questão da vida espiritual, da batalha espiritual. Quando nós oramos, nós entramos no mundo do sobrenatural. E existe muitas coisas no sobrenatural, no mundo espiritual, que combatem essa sua vontade, esse nosso desejo de ter uma intimidade maior com Deus. E aí muitas vezes não temos atenção para isso. Muitas vezes não temos essa visão espiritual. Então, uma vez que nos envolvemos em oração, nós também entramos numa batalha espiritual. Quer um exemplo prático disso? 2 exemplos, um no Velho Testamento. Daniel, no seu 21º jejum parcial, aí que chega o anjo para dizer alguma coisa para ele. Escola dominical, raiz. O que o anjo falou para Daniel no 21º dia que chegou diante de Daniel, depois de que ele começou a orar? O que o anjo falou? EBD raiz, hã? Fala alto, meio com máscara. Isso, ouviu a oração desde o primeiro dia, do primeiro momento. Deus não é surdo, verdade? Quem falou aí faz assim. Quem falou? Aí. Eu ouvi sua oração. Deus falou, o anjo chegou para Daniel e falou, nós ouvimos a sua oração e atendemos desde o primeiro dia. Só que o que aconteceu no trajeto? O príncipe da Pérsia. Não era um reinado humano, mas era um reinado poderoso na época, humanamente dizendo, mas que era ali, como dizer assim, administrado por questões espirituais contrárias a Deus. O rei da Pérsia. Lembra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Tem nações que o Deus é o diabo. E naquele momento, para representar as nações, e nações que eram ali administradas pelo diabo, o anjo fala assim, o rei da Pérsia, olha, qual rei humano que poderia segurar um anjo, na hora que Deus fala, vai e ajuda Daniel? Nunca, jamais. Mas ali ele está falando o rei espiritual que estava no comando do reinado daquela região poderosa daquela época. Então, existem muitas nações hoje que são reinadas pelo diabo. E quando alguém tenta mudar a história dessa nação, o diabo manda no mundo espiritual, combater com aqueles que Deus quer que direcione as boas novas de salvação. O que o anjo falou? Fui impedido pelo rei da Pérsia, ou seja, por aqueles que estavam administrando de forma maligna o mundo na época, de forma poderosa. Até que Deus fez o quê? Qual a segunda parte dessa luta aí lá? Escola dominical raiz. Hã? O que aconteceu? O anjo veio direto? Lutou sozinho? Não. O que aconteceu? Hã? Ajuda, Deus já mandou ajuda. Quem foi lá ajudar? A Bíblia dá nome. Miguel. Miguel chega lá e faz o seguinte para o anjo. Segue com a sua missão e deixa que o príncipe da Pérsia eu cuido dele. Segura a onda aqui. Vai fazer a sua missão, porque essa briga aqui é eterna, não vai acabar tão cedo. Só quando Deus determinar que está todo mundo no inferno, aí acaba essa briga. Então, como eu já sou escolado com a coisa, né? Então, vai anjo, consola Daniel, dá o recado de Deus que ele está precisando, já tem 21 dias que ele está precisando lá e você não vai conseguir vencer, e deixa que eu tomo conta desse príncipe aqui, que ele é café pequeno para mim. Ok? Que bênção, né? Estou falando a linguagem de hoje, tá? A linguagem segundo o pastor Arildo. Tá certo? Não foi isso que aconteceu? Traduzindo? E aí, o anjo chega a Daniel. O que eu quero dizer? Daniel estava perseverando em oração, sem saber das notícias, sem saber o que Deus tinha providenciado, como seria e quando seria, mas perseverou, começou a orar e não desistiu de orar. É isso que nós temos que entender. Mesmo no silêncio de Deus, mesmo na espera, na demora, entenda, mesmo que no meu raciocínio humano, acredito que
pareça demorado a resposta de Deus, jamais será uma resposta inútil para a sua vida. Pelo contrário, no dia que essa resposta chegar, ela for de fato algo claro na sua vida, de solução de Deus, será de fato algo bom, porque você perseverou em oração. Nada te desviou dessa comunhão plena com Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas eu falei que eu tinha um exemplo bíblico também para dar. E eu quero dar o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi batizado, logo de imediato o Espírito o levou para o deserto para ser o quê? Tentado por quem? Pelo diabo, esse príncipe da Pérsia. É o mesmo. Está lá. Ele em loco se identificou para Jesus e começou a tentar ao Senhor Jesus ali. E Jesus estava em que situação lá no deserto? No baile, no rock? Comendo, bebendo, dormindo? Em jejum e oração. Se Daniel estava no jejum parcial, Jesus estava no jejum pleno. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. E ali ele foi tentado pelo diabo, no meio da sua oração. E com propostas boas, para que ele parasse de orar, parasse de jejuar e pudesse obedecer a quem, igreja? É isso que acontece. Quando nós estamos na perseverança da oração, nos aproximando de Deus, há uma batalha espiritual, sobrenatural, e que alguém que não se sente incomodado com você no mundo espiritual, porque você está sendo ali percebido por Deus, e ele percebe que Deus já está inclinado a te ajudar, e quem sabe já determinou a ajuda necessária, então ele tenta intervir. A primeira coisa que ele tenta intervir é fazer com que essa resposta não chegue no tempo que você acha que é importante e necessário, para que você pare a sua oração, desista da perseverança, e agora, ao invés de servir a Deus em comunhão plena com Ele, você desiste de Deus, desiste da oração, e acaba desistindo de Deus, e vai viver segundo a sua própria ordem, sua própria vontade, sobre a sua própria carnalidade, que não é outra coisa que não seja obedecer a ordem do príncipe da Pérsia, do diabo. Orar, todo mundo começa a orar. Perseverar, que muitos de nós ficamos pelo caminho, por N motivos. Mas o principal é que somos afligidos, e muita gente muitas vezes de forma sutil, delicada, e às vezes até com propostas prazerosas aos nossos olhos, e nós desistimos de orar. Paramos a nossa oração. Sempre alguma coisa que quando eu lembro eu não orei, eu já não persevero mais. E que interessante, e muitas vezes paramos de perseverar sem receber a bênção. Uma vez, quando nós recebemos uma bênção, tem até aquela desculpa, agora que você está abençoado, você parou de orar, pelo menos recebeu a bênção. Mas muitas vezes paramos de orar sequer sem receber a bênção. Problema dobrado. Perdemos a comunhão com Deus e deixamos de orar e ver aquela janela, como Malaquias diz, aberta de bênção derramada sobre nós. E vamos andar pelos nossos próprios caminhos. Nesse versículo 2:42, ele diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, é isso? A igreja está sendo formada aí, na comunhão, no partir do pão, como é que encerra? Nas orações. Ou seja, você pode até perseverar na doutrina, um profundo conhecedor das doutrinas bíblicas, e eu admiro isso. Admiro que homens e mulheres percorrem a palavra de Deus e sabem discernir, e explicar e expor de uma forma tremenda e importante as doutrinas da palavra de Deus. Que bênção! Glória a Deus! Também conheço pessoas que perseveram numa comunhão com os outros, que não abrem a mão de jeito nenhum de estarmos sempre reunidos na igreja, sempre reunidos em família, sempre estar pronto para ajudar o próximo, alguma pessoa, atento às necessidades das pessoas. Persevera, glória a Deus, é de Deus, como diz o pastor Abidiel, é de Deus uma coisa dessa. E precisa ser. Então você persevera na doutrina, você persevera na comunhão. Você também persevera no partir do pão. Você não deixa de participar numa santa ceia. Você também materialmente leva esse partir de pão para atender aqueles que estão necessitando de alguma coisa. Você doa uma cesta básica, alguém pede na porta da sua casa, você dá um prato de comida, você ajuda, auxilia de várias formas pessoas. Ou seja, é aquele ditado assim, quase uma verdade. Vou falar quase porque nem sempre é tão verdade assim. O que é meu é seu. Posso ouvir um amém?
Pessoal da técnica aí, apaga essa parte aí, viu? Vai lá, apaga. Brincadeira. O que é meu é seu, mas era assim que eles perseveravam. Eles tinham tudo em comum. O texto eu estou passando, crendo que o pessoal gosta de conhecer o contexto da coisa. Eles tinham tudo em comum. Não era assim que vivia a igreja primitiva? O que era meu era seu, vendia, contribuía com a igreja, repartia para outra e tal, levava aos pés dos apóstolos, enfim, era uma alegria, era uma coisa tremenda. Mas veja bem como termina o versículo. Perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, completa a igreja, perseverava nas... glória a Deus. Aí que está o ponto de justificativa, aí que está o ponto explicativo, aí que está o ponto que de fato confere por que a doutrina era eficiente, por que a comunhão era algo maravilhoso, sem peso, por que o partir de pão era uma alegria fazer se estar presente. Porque eles também conseguiam perseverar nas orações. Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Como que você constrói a sua casa? Começa do telhado? Da onde? Da base, verdade? Você cava, faz uma boa base, calcula direitinho quantos andares você quer para cima, não é assim que a Bíblia ensina? Inclusive tem um ensinamento bíblico assim. Antes de construir, faz os cálculos primeiro, para ver se consegue terminar, né? Senão não começa, deixa do jeito que está. More numa casinha de sapê, que você mora e vive com dignidade, mas não destrua sua casinha de sapê se você não puder construir uma nova total. Entenderam? Só um parênteses aqui. Como é que você começa a construir sua casa? Base. Cava, faz uma boa base, porque você pretende botar alguma coisa ali dentro, e levantar algumas coisas, e o que mais de precioso você quer colocar ali dentro, que é a sua família, a sua vida, a sua existência. Né? Tem gente que nasce e morre na mesma casa. Olha que coisa interessante. Nunca mudou dali. Nasceu, cresceu, morreu, criou a família ali. Que bênção, glória a Deus. Porque construiu uma casa que dura, permanece. Vem a chuva, vem o vento, sofre, fica amarelada, fica ali marcada pelo temporal, né? Mas a casa prevalece. Não sei se os irmãos vão entender, mas eu me arrisco em falar. Essas tragédias naturais que aconteceram há pouco tempo e acontecem sempre, tem uma coisa que me chama muita atenção, embora seja assim, triste de ver e complexo para nós, né? É quando baixa as águas, aí vem alguém e fala assim, olha, a água veio até aqui na minha janela. Agora na Bahia foi até nem na janela, foi no terrado, no teto mesmo. Passou no telhado, na laje, sabe aquelas coisas, nos lugares mais baixos? Passou por tudo, perdi tudo, alagou tudo. Aí a marca está lá em cima. A pessoa chora, perdi tudo. Agora nós vamos começar, graças a Deus. Ele só esquece de dizer, não perderam tudo. Perderam uma parte do que tinha. Tudo não perderam. Duas coisas tem ali que acontece com o pessoal. Primeiro, eles estão vivos. Não perderam a vida. A casa não ruiu na cabeça deles. A casa não foi uma torre de Siloé na sua cabeça. E para cair uma torre na cabeça, você não precisa estar dentro de casa. É só ir lá para os cânions, né? Não é isso? Para cair uma torre, cai a qualquer hora. É só você andar no meio da rua que cai uma marquise na sua cabeça. Não precisa estar só dentro de casa. Primeiro, não perder a vida. Segundo, a casa, você pode ver a marca, resistiu à chuva. Então, eles têm a base para recomeçar. Então, não foi tão grande a sua tragédia como a Bíblia diz, porque tinha base. Assim é a vida do cristão, que persevera na oração. Ele vem a tempestade, ele perde boa parte do que ele tem, mas ele não perde a vida que Deus preserva e não perde a base que é a sua fé em Cristo, porque está na rocha. Ele sente, ele é marcado pela tempestade. Talvez a tempestade já chegou na ponta do seu nariz, as águas, e como Pedro, ele grita assim, socorre-me, Senhor, e Deus vai lá, tira ele e bota no barco. Mas a água chegou no seu nariz, perdeu muita coisa, mas foi restaurado, porque persevera na oração. Pode ver o testemunho das pessoas que passam por tragédias naturais. Perdi tudo. Eu falo, não perdeu tudo, gente. Alguns sim, literalmente. A montanha cai em cima da casa, a água passa, leva tudo. Às vezes leva até as vidas que estão ali, lamentável tudo isso. Triste, mas muitos que sobrevivem
e vão testemunhar e falam assim, perdi tudo. Quem perdeu tudo foi esse que a água levou tudo mesmo de fato. A vida, e levou a casa e levou tudo. Mas trazendo para uma realidade espiritual, se nós preservarmos na oração, podemos até no primeiro momento perder algumas coisas. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai refazer e restaurar tudo novamente. Porque a base permanece, a perseverança na oração. Olha que coisa. Então, se você começa a construir uma casa, a base, se você quer algo na vida espiritual da igreja, é perseverar na oração, porque aí o que vier sobre você tem uma base tão forte que vai resistir, vai sentir, vai te deixar marcado, mas você vai perseverar, e todas as vezes que você vê a marca daquela situação que aconteceu na sua vida, é como que nós falamos na quarta-feira, um texto que eu amo demais, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é um memorial, que você vai falar assim, olha como Deus me abençoou, as águas chegaram até aqui, as águas passaram daqui, mas Deus prevaleceu e agora estou sendo restaurado e posso reconstruir tudo, porque eu continuo perseverando na oração e posso botar mais coisa aqui em cima que vai aguentar, porque a base sustenta. Coisa boa, né? Esse é o nosso comportamento diante de Deus. Perseverar, para que possamos viver dias de lutas, suportando. E assim que essa luta faça com que você chore, lembre-se de uma coisa, pode até durar uma noite inteira essas lágrimas. Completa igreja, mas a alegria vem pela manhã. Mas essa alegria vem para quem persevera o quê? Nas orações, não desistiram, não saio daqui. Tem seus dias de Jacó, tem sua noite de Jacó, tem a sua primavera de Jacó, tem o seu verão de Jacó, tem o seu inverno de Jacó, tem o seu outono de Jacó, tem o seu ano de Jacó, tem o seu 10º ano, sua década de Jacó, tem o seu cinquentenário de Jacó, mas quando você está ali, seguro em Deus, agarrado com Deus, Deus está te sustentando, e mais, quando você se esforça, entre aspas, para segurar a Deus, como lá naquela questão de Jacó e Deus, né? Daquela luta ali com o anjo, Deus está te dando vida, porque você está conseguindo lutar. Já parou para pensar nisso? Já? Tem gente que já se dá por morto estando vivo. Tem gente que já morreu estando vivo. Tem gente que já se deu por vencido no meio da batalha, a batalha não acabou, e ele já sentiu e se condecorou como derrotado e miserável homem que sou, mas está no meio da batalha ainda. E pela fé creio que na perseverança da oração, o final desta batalha é a vitória. Porque em algumas batalhas podemos até sentir o cheiro da derrota, mas o final da guerra é o cheiro da vitória. Entendeu isso? As batalhas você tem todos os dias. Pode ser que algum dia ou outro você, poxa, hoje, nossa, foi tão difícil, que eu cheirei um pouquinho a derrota. Mas no outro dia, quando você vê o final da guerra, que são N batalhas que você trava todos os dias da sua vida, até chegar no final da guerra, você tem o cheiro da vitória. Porque você persevera na oração. Aí você sabe que a sua base é forte. Aí você coloca nessa sua luta, na sua labuta, o seu casamento, vai perseverar. Você coloca os seus filhos, são filhos da herança, são filhos da promessa. Deus vai abençoar e salvar e restaurar. Mãe, pai, mesmo que os seus olhos, os seus filhos estejam cambaleando para a morte, persevere na oração. Persevere na oração. Grita com Deus. Fala com Deus. Abre o seu coração e diz assim: eu estou incomodado, Senhor. Eu estou incomodada. Então, olha para o meu filho, olha para a minha filha. O Senhor não me deu filho para o inferno. Não me deu filho para este mundo. O Senhor me deu filho para o céu, para a tua glória. Você persevera em oração enquanto seu filho respirar.
num contexto um pouco fora de contexto, vamos pegar o exemplo de Davi, quando orava por um filho que Deus já tinha falado para ele, ó, não vai viver. Mas o que Davi fez? Perseverou na oração e no jejum, até que Deus falou, olha, morreu. Então agora eu vou cuidar da minha vida. Mas se o seu filho respira, e não importa como ele respira, e com o nariz cheio de pó, com a maquiagem diabólica deste mundo, com as vestimentas do inferno sobre o seu corpo, com os comportamentos mundanos e perversivos que este mundo oferece, não importa como o seu filho está neste mundo, o que importa é o que você está fazendo por ele, se você persevera na oração. Aí você está construindo uma base que vai ser suficiente para suportar as batalhas da vida, e no final, você glorificar a Deus, porque você venceu a guerra, seu filho é salvo, seu casamento é mantido, a igreja persevera, a sociedade chora, porque perdeu a guerra, embora em alguns momentos parecia que eles estavam vencendo, porque uma ou outra batalha eles conseguem sangrar a gente, mas não conseguem levar à morte, porque a gente volta sangrando e faz com que o joelho sangre de novo diante de Deus, e Deus restaura a nossa sorte e voltamos de novo para a batalha, até que no final Deus nos concede a vitória em Cristo Jesus, porque a sua base é base de oração, é de perseverança. Então você aguenta o que o mundo tem te proporcionado, porque você sabe que Deus tem o melhor para você, e você não larga Deus. Então você joga em cima dessa base, que perseverar nas orações, tudo que faz parte da sua existência, o seu trabalho, sua família, sua casa, seus sonhos. Oh Jesus, sonhe irmão, sonhe igreja, eu tenho meu sonho, eu coloco diante do Senhor todos os dias eu coloco meu sonho diante do Senhor, eu persevero naquilo que eu quero ver um dia realizar, Deus realizar os meus sonhos, eu coloco diante dele. Então coloque, porque se você tem essa base, tudo virá conforme a vontade de Deus na sua vida, em todo e qualquer momento da sua existência. Alguém vai colher o fruto desse seu sonho, porque você já está colhendo os frutos eternos com Deus. Então não importa mais o que você deixou na face da terra, mas aquilo que é mais importante que você deixou aqui, não foi um legado de uma herança material, mas foi um legado de uma herança de uma vida espiritual íntima com Deus, de perseverança na oração, e Deus honrou o seu nome, como honrava a família de Davi, a linhagem de Davi, a posteriores da sua morte. Perseverava nos projetos, no sonho, e Deus realizando. Davi já lá pulando e dançando diante de Deus na eternidade, e Deus ainda perseverando e fazendo com que as suas promessas se realizassem na linhagem de Davi, até chegar nos nossos dias. Alguém vai colher, alguém vai colher, alguém vai colher, está nas nossas mãos, porque a igreja persevera. E quando a gente olha para o exemplo de Cristo, ele materializou-se entre nós, o Verbo se fez carne, para realizar uma vontade do Pai. Ele veio semelhante a mim e a você, e teve as mesmas necessidades que eu tenho e que você tem. Ele viveu isso intensamente, para dizer a você e dizer a mim, que o perseverar na oração é o único instrumento que nós temos para trazer das mãos de Deus, das mãos do nosso Pai, a realização e a concretização das suas promessas. Mesmo que muitas vezes um lado dessa promessa é choro, é lágrima, é dor. Assim Jesus viveu. No inverno de lascar, Jesus subiu no Getsemane e suou. E estava frio, muito frio. Pastor, como é que você sabe se estava frio naquele dia que o Senhor Jesus suou, orando? É só você ver que logo em seguida Pedro negou e foi aquecer as suas mãos na fogueira. Quem aquece as mãos nas fogueiras? Por que faz isso? Porque está quente? Você sai daqui agora e vai aquecer a mão nas fogueiras? Você vai querer um ar-condicionado, né?
Se Pedro foi aquecer as suas mãos na fogueira, é porque Jesus anteriormente, antes da traição, estava chorando, suando, em oração e perseverando diante do Pai. Jesus viveu isso como homem, para deixar marcado no seu coração e no meu coração, que é isso que temos que viver nos dias de hoje. Chorar aos pés de Cristo. Não abrir mão desse privilégio. Gente, é privilégio orar. E eu quero encerrar dizendo duas coisas. Primeira coisa, você que está aqui conosco, você que está em casa, não se acostume em ficar em casa. Não se acostume a ficar em casa. Você também que está aqui, não se acostume a ficar em casa. Temos duas grandes verdades. A oração individual, a oração doméstica, a oração diária em todo o tempo da nossa existência precisa acontecer aonde você está. Na sua casa, no seu emprego, na sua jornada do dia a dia. Perseverar em oração. A oração precisa acontecer. Diariamente. Diante de toda e qualquer situação que você esteja, boa ou ruim. Diante de toda e qualquer decisão que você tem que tomar, anteceda isso com oração. Isso é perseverar. Se vai sair de casa para brincar com o filho, ore antes. Se vai sair de casa para tomar uma decisão, ore antes. Mas antes de fazer aquela oração, lembre-se de que você tem perseverança e estado com Deus em todo o tempo da sua vida. Não tente surpreender Deus, não tente fazer uma surpresa a Deus, no momento de extrema necessidade, pedindo e implorando, Senhor, eu sou teu filho, me ajuda. Ele vai falar assim, quem é você? Eu não te conheço. Então você tem que começar hoje a perseverar na sua oração individual, dentro da sua casa. Mesmo que você não consiga, tem gente que confunde a questão do culto doméstico, é importante você ter, ler a palavra, orar com seus filhos e tal, é bom o culto doméstico, mas não confunda culto doméstico com perseverança de oração. O culto doméstico você faz uma vez por dia, a oração é segundo a segundo, minuto a minuto. Respirar, respirar, piscar ou não os olhos. A oração é um sustento da alma que fortalece o corpo. Então você não pode deixar de orar, perseverar em todo o tempo. Adquira esse hábito de oração individual. Não espere pela esposa, pelos filhos, mas que você sangre os seus joelhos dentro de casa em oração. De manhã, de tarde, de madrugada, a hora que for, mas que você esteja em oração, e em algum momento você se feche no seu secreto, e ali desabe diante do Senhor, você e Deus, e fique ali umas 3 horas, 2 horas, 10 minutos, 30 minutos em oração com Deus. Perseverar individualmente. Mas quando eu leio esse texto de Atos, eu percebo também que eles, na obediência de Deus, eles foram para o cenáculo orar. E perseverar em oração até a descida do Espírito Santo de Deus. Então eu chamo a atenção para você que está aqui dentro, você que está em casa. A igreja é o lugar ideal para se perseverar em oração. Essa igreja abre de segunda a sexta, às 6h30. Quem pode, venha orar aqui. Venha orar aqui. É o lugar da oração. Se você passar na frente da igreja às 6h30, pare e ore. Clame ao Senhor junto com os irmãos que estão aqui. Essa igreja abre toda terça-feira às 19h30 para oração. Venha orar na igreja. Venha se ajoelhar diante do Senhor, oração comunitária. Vamos preservar nós, perseverar em oração junto, numa comunhão com os santos. Resista ao corpo, retire o medo de caminhar à noite e venha na igreja em nome de Jesus. É tempo de orar, olha como nós estamos vendo, olha o retrato do mundo, olha o filme que o mundo está mostrando para nós diante dos nossos olhos nesses dias de hoje. E será que isso não nos incomoda para dizer, hoje é tempo de retornarmos a perseverar na oração dentro de casa e na casa do Senhor, queridos? O que mais a igreja precisa enxergar nesses dias para dizer, é tempo de orar. Você quer que os cadáveres fiquem amontoados na frente da igreja, os abutres comendo e o cheiro sendo pertinente, para que aí você perceba que a morte e o pecado têm se multiplicado e a resposta que a igreja precisa dar é perseverar em oração? O que mais a igreja precisa ver e sentir deste mundo
que nós estamos longe da oração e precisamos retornar urgentemente a perseverar. Então, muitas vezes ficamos em casa. Muitas vezes vamos passear no shopping. Vendemos a comunhão que está aqui. Vendemos a perseverar da comunhão e do partir do pão por coisas banais deste mundo. E depois, no momento de angústia e sofrimento, temos a cara de pau de chegar diante de Deus e falar assim: me abençoe, Senhor. Onde você estava na terça-feira às 19h30? Fazendo maquiagem, é o único dia que eu tenho que ir para o cabeleireiro. Tem gente cuidando do corpo que vai apodrecer. Se não apodrecer, ainda enquanto respira. Porque eu já vi corpo apodrecer com o coração batendo. Não um. Tem gente que apodrece vivo. Mas cuida do corpo. Mas não cuida da alma, que vai não apodrecer, mas vai gemer no inferno para todo sempre. Para a eternidade. Então escolhe a quem você quer hoje cuidar. E só uma forma de cuidar da alma, da vida, da nossa existência, da nossa eternidade. Para que esta igreja, a igreja de Deus, dê uma resposta ao mundo. Enquanto eles estão revelando a consequência pior do pecado sobre a humanidade, a igreja possa revelar o que há de melhor em nós, quando perseveramos em oração e vemos Deus nos abastecer com toda a sorte de bênção em um mundo tão caótico, tão fedorento, tão ruim como esse que nós estamos vencendo. Mas nós vamos ser vistos, como diz a Malaquias, vamos ser vistos como povo feliz, em meio às tempestades, às dificuldades, porque é uma igreja que persevera. A igreja segue caminhando, porque ela caminha na oração. Igreja, tudo que você tem feito na sua vida, se não for na base da oração, vai ruir, vai cair, e grande será a sua ruína. Mas tudo que você tem feito e recebido na sua vida, e se a base é a oração em Cristo Jesus, a perseverança, você vai gemer, vai tremer, mas grande será a sua alegria. Amém? Quem tem ouvido, ouça. Você ouviu? Você em casa ouviu? Então vamos ficar de pé, vamos para casa, em nome de Jesus.